pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson de Oliveira. Muito obrigado a você que está aqui conectado com a gente no Connectus Podcast. Estamos começando mais um bate-papo hoje de uma forma diferente no nosso estúdio, um pouquinho mudado, colocamos cortina nova, tal, tudo isso para você que está aí. Você que nos faz parte, você que não faz parte do Connectus Podcast, se inscreve no canal, compartilha com alguém que a gente está com diversos quadros para você. Ficamos 2 semanas sem postar nada porque a gente fizemos uma mudança no nosso estúdio, melhorando para você. Então, já nos ajuda aí, compartilha com alguém e juntamente comigo, que não pode ficar de fora, quem que é minha digníssima companheira, a Liliane Miranda Lima. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso Connectus Podcast. É um prazer enorme pra mim ter você aqui grudadinho com a gente. Olha só, antes de mais nada, já vou pedir um favor. A gente já chega pedindo, entendeu? Já dá um like nesse vídeo aqui pra gente, que um like é muito, mas é muito importante, sério mesmo. Já pega essa flechinha e já envia pra aquela pessoa que vai precisar ouvir o bate-papo de hoje, que tá sensacional. Mas antes de mais nada, você que gostaria de comprar livros aqui nos Estados Unidos, só que não conhece nenhuma editora aí que entrega livros, né, em língua portuguesa, eu tenho uma dica pra você sensacional, que é a Gerazim Books, não é verdade? É isso aí. A Gerazim Books, ela fornece livros de diversos autores, livros, bíblias, comentários bíblicos, mas é uma infinidade. Então, se você gostaria de alguma bíblia nova, de algum comentário, vai lá, entre em contato com eles. Aqui embaixo na descrição do vídeo vai estar todas as informações para você entrar em contato com eles, e eles enviam livros para todos os Estados Unidos, aqui dentro dos Estados, para qualquer, onde você estiver, aqui nos Estados Unidos, eles enviam para você. É só entrar em contato, que eu tenho certeza que a Bíblia que você está procurando ou o comentário que você procura, lá você acha, hein? Pode ir direto na Gerazim Books e você vai encontrar. E mais, você que mora aqui nos Estados Unidos, você que compra pelo Amazon, aqui debaixo do nosso vídeo, nas nossas redes sociais, vai estar o nosso link da Amazon. Você comprando através do nosso link do Amazon, você vai estar nos ajudando. Então, você que já vai comprar no Amazon, já compra através do link do Connectus Podcast. É isso aí, você vai estar ajudando demais o nosso estúdio aqui, comprando pelo link da Amazon. Mas sem muitas delongas, deixa eu já para esse assunto que ele tá sensacional. Conta aí pra gente qual vai ser o nosso bate-papo de hoje, que o pessoal já tá muito ansioso. Tem gente até que eu já vi que já jogou o videozinho pra frente aí pra saber o nosso assunto. O nosso convidado hoje é eu e a Lili. Um convidado mais especial do que esse, gente, vocês não encontram não. Vai ser um quadro diferente que a gente vai estar iniciando. E tudo isso pra gente conectar com você, a gente compartilhar a palavra de Deus e crescer. E antes de mais nada, essa semana, não sei em qual época daí que você vai estar assistindo esse vídeo, mas semana a gente comemorou o Thanksgiving. A gente deu graças a Deus por todas as coisas boas que eles têm nos feito durante esse ano. Então a gente separou um dia para dar graças a Deus pelo nosso Thanksgiving. Eu espero muito que você tenha assistido a gente, que mora aqui no país, né, dentro dos Estados Unidos, que é um país que é mais acostumado a comemorar o Thanksgiving. Eu espero muito que você tenha conseguido comemorar essa data, que é muito, muito especial, não é verdade? E assim, gatinha, o feriado Thanksgiving é um feriado que é muito importante. Coloca até mais que é importante. É um feriado, poxa, onde que o país inteiro para com o propósito de agradecer a Deus de todos os feitos que Deus fez durante o ano. Isso, tem diversos países que celebram o Thanksgiving. O Brasil está começando também agora Isso com é muito esse legal. feriado, o Thanksgiving, o Dia de Ações de Graça, o Canadá, tal, e é essencial. E o nosso Thanksgiving foi um Thanksgiving que passamos entre amigos. Nós também temos aqui em Nova York um Connect Small Group. Você que está aqui em Nova York, que você quer fazer parte, já está aí o convite para você também. Todas as quintas-feiras temos o Connect Só chamar a gente lá nas redes sociais, que vai estar tudo embaixo aqui na descrição desse vídeo. Lá no Connect Small Group, a gente vai, busca você. Temos toda quinta-feira, vai ser algo sensacional. Aqui em Nova York. Aqui em Nova York. E o seguinte, a gente está tendo uma série no Connect Small Group sobre discípulo. Qual o motivo do discípulo, né? O que é ser um discípulo? O que é ser o discípulo? Mas a série é discípulo e tem tantas essas perguntas que é abordado no decorrer dessa série. E você é o nosso convidado de estar juntos com a gente. Aqui com a gente. Aqui com a gente. E logo depois do Thanksgiving, a gente comemora nada mais, nada menos que o Natal. Gente do céu, eu amo demais essa época de Natal.
Eu, particularmente, já estou com a minha árvore de Natal montada, cheia de luz, cheia de pisca-pisca, porque eu amo o Natal. Pra mim é uma época muito linda. E não só pela árvore, não só pelo presente, mas e sim porque o Natal representa. Porque eu acho que acima de qualquer coisa, acima de Papai Noel, acima de árvore de Natal, acima de presente, que é tudo muito delicioso, eu acho que o significado real do Natal, que é realmente o que importa, que é realmente o que é válido, que é realmente o que a gente fala assim, uau, que bom comemorar o Natal. Sim. Verdade? E o motivo de celebrar o Natal é o privilégio de saber que Jesus nasceu. Esse é o maior presente do Natal. O Anderson, a data do aniversário que realmente Jesus nasceu não é dia 25 de dezembro. Eu não quero saber o real motivo da data. Infelizmente, nós não temos. Até algumas especulações arqueológicas tal sobre essa data. Eu não vou nem falar sobre essa questão que eu não sei exato, porém a data de onde que essa questão arqueológica, tudo acha, se eu não me engano, é setembro, por aí, eu não tenho certeza agora, mas o fato é que Jesus nasceu e essa data onde que comemoramos é dia 25 de dezembro. Indiferente se Jesus realmente nasceu em janeiro, em março, abril, em maio, whatever a data que ele nasceu, o importante é que a gente separa um dia do ano para celebrar essa data muito importante, que é o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo, né? Se não fosse por ele, talvez hoje, com certeza hoje nós não estaríamos aqui. Não, se não fosse por ele, não é que você não estaria aqui. A humanidade sim estaria aqui. Se não fosse por ele, a humanidade já estava condenada à perdição eterna. Uau! Entendeu? Se não fosse por ele, se Jesus não tivesse nascido, eu e você, ou você que está aí nos assistindo, não teria direito de ter salvação. Você já estava condenado à perdição eterna. Por conta de quê? Que o pecado, no início da criação, colocou o homem inimigo de Deus. O pecado, no início da criação, coloca o homem, ele se torna... O homem é mulher, né? O homem corrompido, o homem, quando eu digo, estou dizendo o homem em geral, o homem e a mulher, não estou colocando... O ser humano. O ser humano. Uhum. Ele entra no papel do inimigo de Deus. Por qual motivo? Porque o homem se relaciona a partir do momento que o homem come do fruto proibido do jardim, da árvore, do jardim, daquela árvore que dava conhecimento do bem e do mal, o homem, ele deixa de relacionar com Deus e passa a relacionar com o inimigo de Deus, que começa com o diabo, sabe? Sim. E então com a serpente. Com a serpente. Agora sim, enfim, voltando lá pro Natal, quando Jesus está voltando, o homem então, deixa um pouco para trás então. O homem aqui, ele assume o papel, relaciona com o inimigo de Deus, com o diabo. Só um parênteses aí, eu sei que não é nem o tema que a gente está abordando hoje, mas quando Adão come do fruto, muita gente fala, né, que a culpa foi de Eva, porque a Eva, ok, que ela teve uma certa culpa, mas Deus falou com Adão, certo? Então, nesse sentido aí, o Adão tem toda a responsabilidade, porque Deus colocou Adão como protetor da mulher. Sabe, a responsabilidade que Deus deu para o homem dominar sobre tudo que havia no jardim foi do homem. Portanto, quando você vê em Gênesis, na queda do homem, quando a Eva come do fruto, nada acontece com o homem. Até então. Só vai acontecer com o homem que ele vai perceber que estava nu depois que Adão comeu do fruto. Quando a Eva oferece, né? E entre parênteses agora, sobre essa questão, gatinha, o seguinte... A gente aprende na escola dominical, tal, tudo isso, que quando a Eva comeu do fruto, a Eva estava longe. A Eva vai no jardim, come daquela... Escondida. Vai lá, come daquela árvore, come do fruto daquela árvore, que a serpente fala com ela. Todo mundo acha que é a maçã, mas não é a maçã, gente. Ela come daquele fruto, come do fruto. A gente não sabe qual fruto é. Eu acredito que não tem nem na terra esse fruto. Não sei. Só lá no jardim. Ela come do fruto, eu já não sei. Já uma questão... Eu acredito. Myself. Eu não sei. Já come desse fruto e o problema tá aí. Problema, hoje português, hein? O problema está aí. Que é o seguinte, Adão ele não exerceu o papel dele como homem. O homem cuidador, o homem que cuida da mulher, porque Adão estava do lado de Eva. Portanto, você vê no texto que Eva come do fruto e fala com Adão. Prova. O fruto é bom. Sabe? Adão estava do lado de Eva. Qual que era o dever de Adão naquele momento? Era dizer para Eva, Deus falou para não comer do fruto
dessa árvore. Porque a responsabilidade até então, Deus tinha falado para quem? Pro homem. Pro homem, para Adão. Essa responsabilidade de chegar e proteger é assim, ó, Eva, ô mulher, acorda aí, sai fora dessa árvore. Deus falou que não. Era de Adão. Portanto, até então, quando você lê na Bíblia, quando Eva comeu do fruto, nada havia acontecido. Eles só perceberam que estava nu quando depois que Adão comeu, né? que Adão comeu do fruto. Tanto que Jesus procura eles, né? Adão, onde você tá? Deus procura. Adão e Eva. Deus procura ele. Já sabendo onde ele estava, né? Olha que sinistro. Imagina um homem tentar esconder de Deus. Não tem como. Não tem essa possibilidade do homem esconder de Deus. Mas o que mais... a minha mente é muito criativa. Minha mente vai lá, como se eu estivesse lá, tipo assim, assistindo, sabe? A serpente conversando, tentando... tipo assim, gente, como assim a serpente convencendo uma mulher? A serpente falava, a serpente aquilo, a serpente... Entendeu? Eu começo a pensar milhões e milhões de possibilidades. Ô, Katia, querendo ou não, nós já somos um ser curioso. Sim. Sabe? Ainda mais quando tem algo que é proibido pra você fazer. Se tem algo que é proibido pra você fazer, você vai despertar em você uma curiosidade. Nós somos esse ser, tá entendendo? O que acontece? Deus, não é que Deus proibiu o homem. Deus alertou o homem. Porque Deus fez o homem livre. Deus poderia muito menos não ter colocado aquela árvore no meio do jardim. Deus poderia ter feito isso. Aquela árvore não está no meio do jardim. Porque muita gente pergunta, né? Nossa, mas por que Deus botou aquela árvore? Ou por que Adão e Eva teve toda a liberdade de comer qualquer coisa dali, daquele jardim, que eu imagino que era um jardim maravilhoso, lindo, perfeito. E não. Sim. Eles foram justamente na que não podia. Mas que era só uma. Por qual motivo? Devia ter 20 milhões de árvores lá, que negócio. Não, imagina. Mas por qual motivo que aquela árvore estava no meio do jardim? Eu aprendi essa ilustração. Não me lembro com quem. Não é minha ideia essa ilustração. Mas a ilustração é o seguinte. Imagina você estar andando na highway, numa BR, que na BR aqui nos Estados Unidos o máximo é 65 km por hora, milhas. Miles, né? Imagina você estar dirigindo, ou no Brasil 100 km por hora. Se você tem a placa do limite de velocidade, que é 100 ou 65 aqui. 100 km por hora no Brasil, aqui é 65 Sim. milhas. Olha só, se você anda de 70 miles, você vai estar em trouble. Eu já tive problema aqui, eu já fui parado, abordado com polícia, porque eu estava dirigindo em 70, 75. Eles pararam, prenderam o meu carro porque eu estava high speed. O que acontece? Estava acima da velocidade. Eu desobedeci a lei. Sabe? Eu sabia que eu não poderia dirigir naquela velocidade. A mesma coisa que estava no jardim. Aquela árvore que estava no meio do jardim era o limite para o homem. Era o limite do homem. O homem, qual que foi o limite que Deus colocou para o homem? Olha só. A partir do momento que você comer desse fruto, você conhecer o quê? O bem e o mal. O bem e o mal. Qual que era o mal? Qual que era o mal? É o homem sem Deus. Não. Claro, o mal é o homem sem Deus. O mal ainda é um pouco little bit more deep. É o seguinte, a partir do momento que o homem ele ia conhecer o pecado. A partir do momento que o homem, só Deus, que sabia o outro lado. Qual que é o outro lado? Que o Satanás que trazia, que era o quê? O pecado, o afastamento do homem com Deus. Qual que foi o interesse do homem? Querer descobrir, né? Querer descobrir a curiosidade. Uau. E isso aí nós temos essa debilidade. Quando você falou assim, olha, Deus, se eu e você estivesse no papel de Adão e Eva, nós faríamos a mesma coisa. Nós assumiríamos o lugar de Adão e Eva. Sabe por quê? Nós temos essa tendência. A doideira maior ainda, falar doideira maior ainda, é isso aqui agora. O homem então vai ser expulso de onde? Do jardim. O homem é expulso do jardim do Éden. Deus, ele aparece, chama o homem, fala com o homem. Depois que Deus pega e fala com o homem, Adão, onde estás tu? Adão apresenta, Deus fala pro Deus que foi o fruto, a mulher que Deus tinha dado para ele. A mulher que tu me destes. Joga a culpa em Eva. Deus, ele estava lá se escondendo por conta que ele estava com aquela folha de fígado, sabe? Aquela folha de fígado lá escondendo, estava peladão. Deus pega, Deus faz um sacrifício. O primeiro sacrifício. Sacrifício que você vê na história bíblica, você vê que Deus está fazendo um sacrifício, apresenta o sacrifício. Esse sacrifício, Deus tira a pele do cordeiro ainda, faz uma veste para o homem, para Adão e para Eva, expulsa eles do jardim. E os homens... Porque era para eles morrer, né? Oi? Era para eles morrer, né? Para Adão e Eva morrer. Sim, era para Adão e Eva morrer, porque Deus falou... Mas ele teve misericórdia.
ali a gente vai ver a graça de Deus. Aquele que comer do fruto certamente morrerá. No início, logo no início da criação, a gente já está vendo a graça de Deus. Porque aquele que comesse do fruto, certamente o que ia acontecer? Morrerás. Esse morrer ali era literalmente morrer. Esse literalmente morrer. Ali o homem já está vivendo a graça de Deus. E isso aí já até dá uma ligação completa no Antigo Testamento. Que Deus, No Novo Novo Testamento. Que Deus ali já estava representando o que ia acontecer com Jesus. O que era? Que era o Cordeiro. O Cordeiro que não tinha defeito, o Cordeiro que não tinha pecado, o Cordeiro Santo, que puro. morreu para nos representar o meu pecado. Jesus que pagou esse preço na cruz do Calvário. Só que antes de morrer, ele teve que nascer. Yes, Era sir. onde a gente estava, lá na manjedoura, né? Quando Maria... Na verdade, antes ainda, quando Maria descobre que está grávida, né? Quando o anjo aparece para Maria. E Maria fala, né? Tipo assim, eis-me aqui. Sim, aí já passa... Esse contexto é uma loucura. Se a gente for parar pra pensar, imagina hoje, uma menina, uma adolescente. Naquele tempo ali, Maria tinha essa faixa etária. Vamos supor no máximo 15 anos. Porque 15 anos. antigamente era diferente, as idades, A questão tudo, cultural. é uma cultura. A gente não tá querendo associar nada para os dias de hoje, tá, Não, gente? Era que antigamente, Sim, né? não, a questão cultural daquele tempo, uma menina hoje de 20 anos era velha. Uma menina de 20 Era uma anos. senhora Era já. senhora, a menina de 20 Eu anos. já era tataravó. Minha filha. Barrinho pro teu lado. E as meninas novas casavam com homens mais velhos. Até mesmo por isso que algumas questões a gente não tem essa veracidade bíblica. Porém, nós encontramos alguns comentaristas, alguns teólogos até diz que o fato que a gente não vê tanto relato a respeito de José é pelo fato que José morreu porque ele era bem mais velho do que Maria. Caraca. Agora tu imagina Jesus olhar assim e tipo o anjo aparecer e falar assim, salva agraciada, tipo, de todas você foi escolhida. Tipo, de todas. E um bairro pobre, pequeno, nasce o rei. Porque, tipo assim, eu vou imaginar que o rei vai nascer, sei lá no palácio da rainha, né? A rainha morreu, minha filha, a rainha. Não, mas o palácio continua lá. Entendeu? Jesus, a mulher... A pessoa que Deus escolheu para conceber Jesus, o Filho, foi uma mulher simples, pobre, sabe? Humilde. Entendeu? Tipo, tudo ao contrário do que tu imagina. Gatinha, porque quando a gente pensa nessa questão humana, a gente sempre pensa do outro lado. Porque Jesus ele não veio para assumir o reino desse mundo. Portanto, se Jesus tivesse que para assumir o reino desse mundo, ele jamais poderia nascer no palácio naquele momento que estava em Jerusalém. Porque que estava predominando, que estava governando o país era Roma. Tá entendendo? Como que ia nascer o rei dos judeus, descendente de Davi? Porém, Em Roma. não, nem isso em Roma, que o governo que estava no palácio, o império que estava lá, não era a descendência de Davi. Tá entendendo? Era outro contexto. Agora, a questão de Maria, realmente, essa palavra, por exemplo, nós temos um grande problema da idolatria, quando traz a idolatria para Maria. Esse é um problema que temos. Porém, nós temos que reconhecer o papel de Maria na história. Claro. Maria tem um papel fundamental na história porque realmente ela foi uma menina, uma mulher agraciada por Deus. Imagina hoje, no mundo que a gente vive hoje, na cultura que a gente vive hoje, Deus olha para você, fala assim, ó, Liliane, você é uma agraciada. Nossa, a vida de Deus. Meu Deus. Sabe? Imagina você hoje ter essa incumbência, ter essa missão, ter esse chamado, sabe? Ter esse privilégio. Realmente, Realmente. quando eu olho para a história de Maria, realmente ela é uma menina para as mulheres hoje em dia, para as jovens hoje em dia nas igrejas, espelhar em Maria. Sabe? Porque quando eu olho para a história de Maria, Maria ela foi uma menina no mundo dela, na cultura dela, ela foi chamada de agraciada por Deus, escolhida por Deus para ser o ventre que ia gerar a matéria, a carne, o verbo encarnado do Filho de Deus, de Jesus, um Deus que se humilhou em ser homem, um Deus que é santo, que é puro, que se encarnou, foi encarnado aonde? Em Maria. Foi gerado aonde? Em Maria. Em Maria. Foi gerado não, né? Foi gerado em Maria. Foi gerado em Maria. E ele tinha que ser gerado. Essa que é a questão, esse que é a maior doideira. Jesus tinha que ser gerado.
Porque ele tinha que ser nascido do nascimento virginal, ele tinha que ser nascido do nascimento natural. Era Deus. Mas ele assumiu um papel de Se humilhou como homem, se humilhou né? como homem. A maior humilhação de Jesus... Gente, a maior humilhação de Jesus não foi nem a cruz. A maior humilhação de Jesus não foi nem quando ele foi chicoteado. A maior humilhação de Jesus não foi nada dos seus sofrimentos que ele passou. A maior humilhação de Jesus foi ele ter se tornado homem. Foi ter deixado o trono de glória, né? Pra vir pra terra. E se tornar Isso homem. aí. Ah, Eliane, mas ele conquistou o trono de glória de novo. Ok, mas ele se humilhou. Ele veio à terra. Ele deixou o trono pra vir pra cá, pra morrer pra mim e por você. Bom, Pra nos dar salvação. Ok que o trono nunca deixou de ser dele. Mas ele se tornou homem e se humilhou pra isso. o que acontece, Quietinha? Alguém tinha que pagar o preço da história para reconciliar o homem novamente com Deus. A gente volta lá no jardim. Quando você vê no início da criação, o homem pega contra Deus. O homem assume o papel de inimigo de Deus. A gente vê que Deus passa, não me lembro agora de cabeça, não me lembro, gente, vai passar a questão geográfica aí do mais ou menos mais 2.000 anos, 3.000 anos até chegar, ou mais, eu não me lembro a questão agora, até chegar em Moisés. Quando Moisés, Abraão, todas as descendências, depois tem Moisés, toda a descendência do povo do Egito, todo aquele povo do Egito, Deus levanta quem? O libertador, Moisés. Deus levanta Moisés vai para o deserto, Deus começa a falar com o povo, dá a Moisés a lei. Quando Deus deu a Moisés a lei, trouxe o quê? O sacrifício. Não houve nenhum sacrifício perfeito, nenhum homem foi capaz de cumprir nenhum sacrifício perfeito. O único sacrifício perfeito somente foi o de Jesus, sabe? Olha só, Jesus ele tinha que vir na história, desde o início da história, ou melhor, desde o início da história, lá no Gênesis, já apontava para Jesus, que ele ia ser o sacrifício perfeito para novamente nos conectar com Deus, nos levar novamente para Deus. Daí Maria descobre que tá grávida. José, a princípio, né? Só assim quando José descobriu, opa, que água? José, opa, eu vou sair desse negócio aqui, não é pra mim não. Até que em sonho, vai lá um anjo, fala com José e explica toda a narrativa que vocês já conhecem, né? Que Maria estava concebendo, era o filho de Deus, que o nome essa idade ser Jesus, tudo mais. José aceita se casar com Maria, só que não tem nenhum tipo de relação com Maria até Maria conceder Jesus. Maria concede Jesus, para quem não conhece a história, ou para quem conhece, só para refrescar essa memória. Quando Maria sente as dores do parto como uma mulher normal, certo? Tem Jesus, né? Normal, Claro. Tudo normal. Ela vai ter Jesus lá numa... Qual é o nome daquele lugar? Manjedoura? Não, ok, Jesus estava numa manjedoura, né? Mas ele estava num lugar... No estábulo? Eu acho que é isso, né? Um lugar... Eles não estavam num hospital, num lugar normal. Eles estavam junto com os animais e tudo mais. Esqueci o nome daquele lugar. Até que eles são visitados primeiro por pastores. Não. Ok, a gente vai ver na história, pastores, os magos, tem todas essas questões aí. Uhum. Mas quando a gente lê no texto, tu tá com a Bíblia aberta aí no texto aí? Estou com a Bíblia aberta em Lucas. Quer que eu leia? Pode ler. Qual versão que é Ó, essa? Lucas aqui é King James. Lucas 2:8, que diz assim: E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo vigiando durante a noite do seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com muito medo. E o anjo lhe disse: Não temas, porque eis que vos trago boas novas e de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o bebê envolto de faixas de pano, deitado em uma manjedoura. E de repente estava ali com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glórias a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que quando os anjos foram embora para o céu,
disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejam essas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê Jesus deitado em uma manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que lhes foram contadas sobre essa criança. E todos que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Mas Maria guardava todas essas coisas, ponderando-as no seu coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus, porque todas as coisas que eles tinham ouvido e visto, como lhes foi contado. Esse texto é interessante demais. Assim, toda a Bíblia é muito interessante, mas esse texto, o que me chama a atenção é logo no início do nascimento de Jesus, né? Melhor dizendo, logo no nascimento de Jesus, as primeiras pessoas aqui que Lucas vai revelar, o Evangelho de Lucas vai revelar que os anjos falaram para ir celebrar, foram os pastores. E quando a gente pensa em pastor, se nós no nosso mundo atual, quando eu falo em pastor, eu estou pensando em pastor, um pastor de igreja, o pastor que é o responsável da igreja, aquele homem que tem um compromisso, tem o dever de oração e pregação da palavra. Mas quando a gente olha nessa questão bíblica aqui, o pastor, ele não era com a visão que nós temos para um pastor hoje. Um pastor no mundo daquela época, no mundo cultural do mundo antigo, ele não participava das celebrações religiosas. Um pastor no mundo antigo, ele, por qual motivo que eles não participavam da questão das questões religiosas, do sacrifício, das questões das festividades do templo? Por qual motivo? Porque ele tinha que fazer os dias de separação da impureza, que a profissão de ser pastor no mundo antigo era considerada uma profissão impura, por conta que trabalhava com animais. Ou seja, todo esse processo ia demorar mais de 15 dias. Se um pastor ficasse fora todo esse tempo, o que ia acontecer com suas ovelhas? Ia ficar sem cuidado, porque a ovelha é um animal que precisa de cuidado 24/7 by day, 24 horas por dia. Tá entendendo? Uhum. Por esse fato que os pastores aqui, até então, quando você vê na questão cultural, o pastor, ele era considerado uma pessoa impura. Raramente um pastor ele ia para uma festividade religiosa no mundo antigo. Raramente um pastor ia para o templo. Raramente um pastor... São pastores de ovelhas, né? Sim, pastor de ovelha. Raramente os pastores. Quando a Bíblia se trata de pastor, a Bíblia está referenciando o pastor de ovelha. Por isso que Deus nos chamou os pastores. A igreja, os membros, por isso que é chamado de quê? Ovelha. Precisa de cuidado o tempo todo. E bicho que dá trabalho é ovelha. Misericórdia. E até hoje os pastores ainda muitos não costumam ter valor. Mas olha só. Nesse caso aqui, então os pastores estavam onde? No campo, cuidando de ovelhas. Os pastores estavam no seu trabalho, cuidando de ovelha. Era a pessoa, gatinha, que eles eram, então, conhecidos como o quê? Impuro. Onde eles estavam? No pasto. No pasto. Agora, para você ver, ele estava longe do templo, eles estavam no pasto, cuidando das suas ovelhas. Muitos deles poderiam, não sei, a Bíblia não fala, mas poderia ter tempos que não ia até o templo para fazer o sacrifício. Mas a questão agora é que o céu, ser do céu, vai até onde que os pastores estavam. Tanto que eles se assustam de primeira, né? Assim. Só que essa aí é a reação quando a gente vê principalmente no mundo antigo. Quando a questão falava que via anjos no mundo antigo, quando falava anjos vinham para duas coisas. Para anunciar a morte ou vida? Não. Porque tá anunciando a vida de Jesus, também veio para anunciar a morte? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. A questão de anjos, quando falava de anjos da Bíblia, que viu anjos, era para duas coisas. Ele veio para trazer uma mensagem de Deus ou para trazer um juízo. Quando você vê na Bíblia, anjo, a gente hoje em dia tem muitos termos aí, cristão, crente vê anjo para todo lado. Eu vi anjo. A gente até assusta, sabe? Eu não estou dizendo que você não pode ter uma experiência, que Deus pode dar para você uma experiência. Excuse me. Ok. Minha filha. Mas na Bíblia... O gatinho, até mesmo se a pessoa falar, eu tive a experiência, eu vi anjo e eu vi o rosto, eu falo, excuse me. É um pouco mais difícil, né, gente? Convenhamos, né? É algo você e Deus, gente. Eu não quero meter nesse BO. Sabe? Mas a questão agora é o seguinte. Pra que eu vou ver anjo? Qual motivo? Pra que o anjo apareceu pra mim? Pra que o anjo apareceu pra você? Aqui na Bíblia,
os pastores estavam tendo essa experiência. Acontece esse relato bíblico aqui, os pastores estavam no campo, esses homens rejeitados, esses homens considerados impuros pela sociedade. Os anjos aparecem para ele, para falar para eles que nasceu o Salvador. Sabe? Nesse texto aqui, a gente está vendo o seguinte, qual que é a reação dos anjos? Você leu aí, qual que foi a reação dos anjos? Dos anjos ou dos pastores? Dos pastores. Ficaram assustados. Qual foi o versículo 10, não foi? Não temas porque... Não, foi 9. Eis que o Senhor veio sobre eles. Ok. E o anjo do Senhor apareceu. Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo, porque essa é a reação do ser humano. Quando o ser humano viu o anjo, espera aí, se é um anjo, ele está vindo para quê? Nossa, olha que legal. E de repente estava ali com o anjo, uma multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade. Imagina os pastores que viram, né? Um anjo, depois viram um exército. Tipo, é muito anjo. Mas sabe por que isso estava acontecendo? Porque o céu estava em festa, que a palavra de Deus, a promessa de Deus estava acontecendo sobre a face da terra. Tá entendendo? O céu estava celebrando. O que é mais doido é isso, gente, é motivo de glorificar a Deus. Porque no meio, quando o céu está em festa, o céu estava glorificando porque era o anjo, porque o Salvador tinha nascido, o Filho de Deus tinha se encarnado, Deus estava cumprindo a promessa por meio dos homens. Agora ele revela para os pastores o céu em festa e chama, sabe, para quem entrar no par ainda? Os pastores. Aquela pessoa que não poderia fazer parte da promessa, aquela pessoa que era considerada impura pela sociedade. Gente, logo no início do nascimento de Jesus, ele já chama aqueles que não valia nada para o homem, para falar assim, olha só, eu estou revelando para você. A sociedade está dizendo que você é impuro. A sociedade fala que você não pode participar das festas religiosas. Mas agora, Deus estava chamando os pastores para ir levar para eles o quê? Presente. Para os filhos dele que tinha nascido. Uhul! Gente, é forte demais, meu Deus. Não, eu ainda tô no exército. Eu vou assim, gente do céu, imagina a experiência. Porque naquela época não existe Espírito Santo, não existe nada. Imagina a experiência que eles não carregaram com eles. Gatinha, é muito... Olha, não é que não existia o Espírito Santo. Não, existe o Espírito Santo, mas não entre nós, né? Sim. Que é o que nós temos hoje. Sim, não é que não existia o Espírito Santo. A questão agora é, Deus... Ele revelou para os pastores. Deus escolheu. Deus se revelou. Deus mostrou para ele. Teve aquilo dali, sabe? E você vê que... Eles saíram apressados para ver. Vamos lá ver. Chegaram lá, realmente, estava Jesus envolto de panos, uma manjedoura, Maria e José. Agora, o que chama a atenção, sabe o que é? Toda a palavra, quando você vê no início no início do evangelho, quando... os anjos falam para Maria que ela ia dar à luz um filho, que ela foi agraciada por Deus. Maria toma aquele susto. Ela fala assim, como isso vai acontecer? Os anjos explicam para Maria como que é, qual que é seu acontecimento, o processo. Ela fala uma palavra. O texto diz uma palavra. Que ela guardou todas as coisas em seu coração. Quando você vê agora no final desse texto do capítulo 2 de Lucas. 2 é o 20, né? No capítulo 2 de Lucas, a gente vai ver que depois que os pastores... 19. 2, 19. Sim, mas é questão o 20. Depois você vai ver que quando os anjos, ele vem conversar com a Maria, quando os pastores, ele vem conversar com a Maria, eles falam com Maria, visita Jesus, o baby Jesus. Depois que eles conversam com Jesus, conversa com Maria, conversa com José, e fala para ela tudo o que tinha acontecido com eles no meio do campo. Sabe o que ela fala? Sabe o que o texto fala? Ela guarda todas essas coisas Maria, em seu coração. ela guarda todas essas coisas em seu coração. Gente, é algo muito sensacional porque ela, todo o tempo, ela guardava a palavra que Deus tinha falado para ela em seu coração. Deus falou que ela ia dar à luz um filho. Ela engravidou sem ter qualquer tipo de relacionamento. Teve o bebê e ela continuava guardando a palavra em seu coração. Eu aprendo com esse texto, gatinha. O Natal é uma celebração onde que a gente está vendo, que a gente vê o cumprimento da promessa de Deus dando o filho dele para a humanidade. Mas eu também vejo o Natal
logo no início desse texto de Lucas, é que Jesus, ele, além de dar o Deus dando o filho dele para a humanidade, Jesus ele já nasce um mundo onde ele já chama aqueles que era chamado perdido, aqueles que era chamado impuro, para ir ter relacionamento com ele. O Natal é muito mais do que somente uma árvore. O Natal Presente, Papai é Noel. muito mais do que presente. Natal é muito mais do que o Papai Noel é legal. Isso é muito bom, é gostoso dar presente, ganhar presente, é gostoso você estar em família. Mas o mais emocionante do Natal é quando eu olho o texto e vejo que logo no início do nascimento de Jesus já foram convidados os rejeitados para ir celebrar que o Filho de Deus tinha nascido. Nossa, isso é lindo e é forte demais. Nossa, mas aproveitando o embalo, né? Porque o Natal, ele representa o nascimento de Jesus, representa tudo que a gente acabou de estar aqui, que é forte demais. O nosso coração chega a arder, assim, em pensar nessa história, em imaginar essa história. Mas dentro disso, não perdendo aqui o fio, mas se eu montar uma árvore de Natal na minha casa, certo? Eu vou deixar de celebrar o nascimento de Jesus, eu vou estar pecando por isso, por estar celebrando o Natal, entendeu? Por exemplo, o Natal presente, eu vou botar um desenho de Papai Noel, mas eu entendo o real significado do Natal. Eu vou estar pecando por isso? Não. Me fizeram essa pergunta, eu gosto muito de compartilhar com vocês. Não, você não vai estar pecando em nenhum momento se você montar uma árvore de Natal. Né? Você ter uma árvore de Natal na tua casa. Eu acredito que tem pessoas que... Eu conheço várias pessoas que montam árvore de Natal. Na minha casa mesmo tem uma árvore de Natal grande. Temos Papai Noel. Porém, eu sempre falo com você, que é a minha esposa, que eu ainda não tenho filho, a gente não tem filhos ainda. Porém, é algo que eu quero poder fazer na época de Natal na minha casa. Ter árvore de Natal, vou dar presente. Porém, eu quero trazer o sentido para meus filhos quando eu tiver... O que é o Natal? Por qual motivo nós celebramos o Natal? Não quero colocar a ênfase no presente, a ênfase no Papai Noel, nessa questão cultural, sabe, que nós vivemos hoje. Porém, o sentido do Natal não é o presente. O sentido do Natal não é o Papai Noel. O sentido do Natal é saber que Jesus nasceu. Jesus nasceu chamando homens rejeitados, homens pecadores, para ter relacionamento com ele. Esse é o maior sentido do Natal. O Natal, na realidade, nem é eu dando presente. O Natal, na realidade, é o presente que eu já ganhei há mais de 2000 anos atrás, que foi o quê? Jesus nascendo, Jesus, desde o início, ele era babyzinho, já chamaram o quê? Os pastores. O ser celestial. Imagina, gente. A festa que tava no céu. Um pare. Olha, Jesus fez uma festa para aqueles homens do deserto, aqueles homens pastoreando as suas ovelhas naquela sequidão de Israel, para falar com eles, olha só, vai lá porque Jesus nasceu. Esse é o motivo do Natal. Se você quiser fazer árvore de Natal na sua casa, faça. Claro, tem pessoas que estão em uma igreja, denominações, que não apoiam. Então, gente, se você faz parte dessa denominação, faz parte de uma igreja, né? Obedeça seu pastor. Gente, é algo... Aí você vai estar pecando de estar desobedecendo o seu líder. Então, o pecado não é montar árvore, é a desobediência. Vai que você faz parte de uma igreja que tem... Fugiu a palavra? Costumes. Esse tipo de costume. Né, uma cultura na igreja que não, proibido isso, aquilo. Ok, você respeita a igreja onde você tá. Agora, essa a sua igreja não tem, mas você tem na sua mente que você não decora a sua casa porque pensa que é isso, que é pecado, não vou estar fazendo. Pode decorar, monta a árvore de Natal com as suas crianças. Se não tem criança, monta você mesmo, que é lindo, que é gostoso. A casa fica muito enfeitada, fica bonita demais. E você não vai estar pecando, porque o real significado, na verdade, não é árvore, não é Papai Noel, e sim, é o nascimento de Jesus. E se for possível, ou melhor, eu aconselho você a ter um tempo no Natal, ou nesse mês festivo, você explicar ao seu filho, à sua família, o que é o Natal. Que a ênfase não venha a ser na árvore, que a ênfase não venha a ser no Papai Noel, que a ênfase não venha a ser no presente. Que o seu filho já desde criança venha entender que o sentido do Natal foi Jesus nasceu.
Jesus nasceu para o seu filho ainda criança, mesmo antes dele ter nascido. Jesus já tinha nascido para ele, para você que está vendo esse vídeo, sabe? Essa é a ênfase do Natal. Esse é o sentido do Natal. E o seguinte, olha só, gente, celebra o Natal. Celebra o Natal, celebra o Natal, porque o Natal é uma graça de Deus, porque ele cumpriu para mim, para você. O Natal é Deus cumprindo a promessa que ele mandou o filho dele que ia morrer, padecer por meu e o seu pecado. O Natal é o maior presente que a humanidade já ganhou. Por mais que às vezes o seu Natal esse ano venha ser o Natal aperto financeiro lá na minha casa no Brasil, minha mãe falava assim, gatinha, o Natal esse ano vai ser pobre. Eu não sei se você conhece essa cultura, você já viu essa linguagem, Natal pobre. Quando tá ruim de grana, fala, o Natal vai ser pobre. Porém, às vezes o seu Natal vai ser pobre, o Natal fraco, você não vai poder dar presente. Ou Caros. Faça o seu presente em casa. Sabe? Gente, eu sei que isso é legal, é gostoso. É gostoso você ganhar presente, é gostoso você dar presente. Eu prefiro até mesmo dar presente, que eu fico assim, o que eu vou fazer pra me dar um presente e tal. Porém, saiba que o maior presente a humanidade já ganhou foi Jesus ter nascido. Deus dando o seu filho para a humanidade. E mais, além de Deus dar o seu filho para a humanidade, ele já chama os perdidos, chama os impuros, chama aquele que é considerado pecador, ou melhor, os pecadores, para ter relacionamento com ele. O Natal é Deus dando o filho dele, dando o maior presente para a humanidade, novamente, voltar a ter relacionamento com ele. Esse é o Natal. E 2022, celebra o Natal. É isso aí. Uau, gente. Caraca. Se você tem alguma dúvida, pra saber, se você tem qualquer dúvida no que a gente acabou de falar aqui, deixa aqui nos comentários. A gente vai estar lendo todos os comentários. A gente vai estar respondendo depois vocês. E se vocês gostarem de saber mais alguma coisa sobre o Natal que não foi falado aqui, também deixa nos comentários. E quem sabe a gente grava um outro vídeo pra responder mais perguntas, ou as perguntas de vocês a respeito do Natal, a respeito de árvore de Natal, de Papai Noel e o mais importante de todos, sobre o nascimento de Jesus. É isso aí, gatinha. Então tá bom, gente. Eu espero muito demais que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho pra você. Tá bom? E ó, não esquecem, dá uma curtida aqui pra gente. Envia esse vídeo pra todo mundo que tem medo de ter uma árvore de Natal em casa. Ou pra todo mundo, para as pessoas, pra entender melhor qual é o significado dessa data tão linda e tão importante pra gente, tá bom? Um beijo grande no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fique com Deus, pessoal. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua semana e que você venha ter uma preparação para o Natal, né? Top das galáxias, cheio da presença de Jesus e que você venha ter um Feliz Natal adiantado já. Uhul! Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. E saiba que o Natal é Jesus chamando o pecador, o perdido, chamando o impuro para ter relacionamento com ele.